Seja bem-vindo à disciplina de Introdução à Educação à Distância, que passaremos a chamar de EAD. Me chamo Carmen Simão, trabalho na gerência de TI do Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e à Distância, conhecido por NUTEAD, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a nossa UEPG. Pois muito bem, a unidade 1 é um pouquinho mais teórica, a qual corresponde à origem e desenvolvimento da EAD. Nela, trazemos as concepções que se encontram presentes na denominada sociedade do conhecimento e apresentam como instrumento fundamental as redes eletrônicas de transmissão e recepção de dados e informações. Mas afinal, o que é a educação à distância? Como caracterizá-la? Como situá-la no contexto de ensino presencial? Então, é uma reflexão que precisamos fazer. Bem, é importante então esclarecer que a EAD não é um novo método de ensino, mas sim uma modalidade de educação, que requer uma metodologia adequada à sua natureza e finalidades. Não existe uma uniformidade de concepção ou conceito a respeito da EAD. Alguns autores, em diferentes momentos históricos, abordavam a EAD assim. O autor chamado Peters, que em 73, para ele considera a educação-ensino à distância como um método racional de partilhar conhecimentos, habilidades e atitudes. Já o Arétio Garcia, em 87, nos traz a concepção. Para ele, é considerado a EAD um sistema tecnológico de comunicação dialógica bidirecional. Já Morin, ele traz o ensino à distância com ênfase ao papel do professor e educação à distância, com a aprendizagem compartilhada, ou seja, o envolvimento do professor e o estudante. Para Chaves, em 99, as expressões educação à distância e aprendizagem à distância são utilizadas inadequadamente. Então, ele sugere a denominação aprendizagem mediada pela tecnologia. E outros autores que se vão consultar ao material didático. Com isso, temos as características da EAD. Elas são separação temporal e ou espacial. Entre o professor e o aprendiz, há os estudos independentes realizados pelo aluno. A comunicação é via bidirecional, né? Via dupla, entre o professor e o aluno, mediada por ou pelas tecnologias e nos momentos presenciais. Pela legislação brasileira, em seu artigo 1º do decreto número 5.622, em dezembro de 2015, ela regulamentava o artigo 80 da nossa lei LDB, ou LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394, de dezembro de 96. Então, ela traz assim, que a EAD caracteriza-se a educação à distância como modalidade educacional, na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos diversos. As origens, então, vêm de uma longa história, né? Então, a evolução da EAD, né? Numa primeira tentativa das pessoas se comunicarem sem estarem face a face, foi a escrita. E o marco importante para a difusão de mensagens à distância foi o desenvolvimento dos servidores de correio, permitindo aos alunos estudarem em casa e se corresponder com os seus instrutores, que hoje para nós é o nosso tutor EAD. A
As transformações ocorridas nos séculos XIX, XX e XXI decorrem da crescente importância que o conhecimento adquiriu em nossas vidas cotidianas, né? Então vejamos algumas iniciativas de ensino à distância do século XIX. Em 1874, a primeira universidade do mundo ofertava curso por correspondência. Já em 1891, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, temos a International Correspondence Institute. Ele ofertava curso de segurança do trabalho de mineração. Em 1882, em Chicago, nos Estados Unidos, o primeiro curso universitário por correspondência. Em 1892, Penn State University, nos Estados Unidos, é uma das universidades pioneiras em cursos à distância. No mesmo ano, a Universidade de Wisconsin, Estados Unidos, propõe cursos de extensão por correspondência. E 3 anos depois, ou seja, em 1895, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, prepara estudantes para certificados da Certificate Teachers Examination. E em 1989, na Suécia, cria-se o Instituto Hermod, ou seja, ele ofertava cursos de línguas, pois no século XX ocorre a difusão por grandes centros educacionais europeus, como a França, a Espanha e a Inglaterra. E a partir dos anos 60 e 70, a EAD passa a utilizar de forma integrada recursos de áudio e vídeo, como o videocassete, a televisão, o videotexto, o computador e a tecnologia multimeios. Essa multimeios é a combinação de texto, sons e imagens. Talvez muitos de vocês não conheceram videocassete e videotexto, né? Mas procurem aí na internet que vocês vão achar bem interessante. Mas voltando à EAD. Então agora no Brasil, a EAD teve interesse no século XX, por meio de a Canhadinha, né? Despertou a curiosidade em que tivemos a primeira rádio educativa, em 1923. Ela foi fundada por Roquete Pinto. E depois, em 1939, foi fundado o Instituto Monitor, com várias experiências nessa área. Já na década de 41, temos o famoso Instituto Instituto Universal Brasileiro, o IUB, né? IUB, que eles chamam, ofertando então os cursos profissionalizantes. Pode ser que alguns de vocês talvez tenham feito ou não, né? Mas ainda existe na modalidade de ensino por correspondência. Em 1965 são criadas as TVs educativas, né? Telecurso 2000, 2001, enfim, temos vários. Já na década de 80, e temos as fundações, as ONGs, né? Como aqui podemos trazer o modelo de teleeducação, demarcando a chegada da segunda geração no país. Essa geração nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Bem, maiores aprofundamentos nos estudos, verifiquem no material impresso e pela internet. Essas datas, então, estão todas no material impresso, vocês podem confirmar dando uma olhadinha lá no nosso livro. E trazendo para o contexto da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde nós temos o início da nossa trajetória no ano de 2000, com a oferta do curso normal superior com mídias interativas, mais conhecido como CNS-MI. Em 2002, a universidade cria o NUTEAD, né, que é o Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e à Distância, estruturada de forma administrativa e pedagógica, ou seja, para dar apoio aos cursos e os programas de educação à distância na instituição. Em 2004, houve o credenciamento junto ao MEC para ministrar os cursos de extensão, os cursos sequenciais, as graduações, a pós-graduação lato sensu, né? E nesse que você está, que é a graduação, ou a pós. 2006, nós temos o Sistema Universidade Aberta do Brasil, a UAB, ou UAB, como queiram chamar. Ela foi instituída pelo MEC para
funcionamento de 6 cursos de licenciaturas. Ou seja, temos aqui a educação física, geografia, letras português e espanhol, história, matemática e pedagogia. Bem como as pós, estão atuantes: educação física escolar, educação matemática, gestão educacional, história, arte e cultura, espalhados pelo Paraná, como vocês estão vendo aí no slide, e São Paulo e Santa Catarina. Já em 2009, a parceria com o MEC para o funcionamento do Plano Nacional da Formação de Professores na Educação Básica, o nosso PARFOR, forma eles, a formação pedagogia. E nessa década ainda, o funcionamento da graduação do curso de bacharelado em administração e a sua pós no curso de administração pública. Atualmente, temos então, como vocês podem observar o mapa, 46 polos espalhados pelo Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Nós temos 10 cursos lato sensu, 7 de licenciaturas, 1 bacharelado, teremos novo um tecnólogo e diversos cursos de extensão, os quais, ao longo do curso, sugiro que você participe para contar como horas complementares. Então, portanto, nós temos um outro tópico que nós vamos trazer as 5 gerações de EAD. Então, nós trazemos para você a primeira geração no ano de 1880, como o principal meio de comunicação, o papel impresso. Ele era enviado pelo correio, característica principal é uma tecnologia, ou seja, textual, Nós temos a segunda geração, que já pula, tem um salto bem grande, 1921, o material impresso, a transmissão via rádio, o TV, os cassetes de áudio e vídeo, que era conhecido por cassete, o telefone, Hoje nós temos os celulares, computador, mas naquela época era telefone mesmo. E a característica dessa segunda geração são as múltiplas tecnologias. Para a terceira geração, que já é na década de 70, temos a introdução das redes de computadores, a comunicação já era bidirecional, ou seja, professor, tutor, aluno, aluno, tutor, professor, vice-versa. O uso da áudio-videoconferência, correio eletrônico, o papel impresso, o chat, a internet, o CD-ROM e fax. A principal característica dessa terceira geração, então, são justamente essas múltiplas tecnologias, com maior rapidez, interação e flexibilidade de estudo. Para a quarta geração, já nos anos 80, ela é marcada pela multimídia interativa. Então, as transmissões em banda larga, a comunicação mediada via computador e internet já ficam mais rápidas, E via internet nós temos, então, o chat, o fórum, de novo, a videoconferência online em tempo real, as interações síncronas e assíncronas. E a principal característica, então, dessa quarta geração são as múltiplas tecnologias e acrescenta, então, a aprendizagem inteligente. Para a quinta geração, que já é agora para o nosso século XXI, o ano 2001 engloba tudo da quarta geração e também oferece ainda o sistema de comunicação via computadores com sistema de respostas automáticas. Ou seja, feedback do professor ou do tutor para vocês, alunos. A característica dessa quinta geração, ela é marcada pela multimídia interativa, aprendizagem inteligente e flexível. Agora, vejamos como é o aluno de EAD. Essa modalidade exige do aluno competências básicas. O estudante adulto, você deve estar aberto ao novo, criar hábitos de estudo, organizar, ter disciplina, ter persistência, adaptar-se às TICs, tecnologias de informação e comunicação. Por outro lado, como estudar e aprender num curso à distância? Então vejamos, a competência, atividade e tempo. Então você tem que casar essas duas palavrinhas, ou seja,
Trabalhar com ferramentas síncronas, ou seja, chat, tutoria online, a webconferência, tutoria presencial, celulares, telefone. E uma outra parte é a ferramenta assíncrona. Nessa estão compostas por fórum, estudos individuais, a própria plataforma virtual de aprendizagem, o material escrito, fax e e-mail. Por que fax? É que atrás eu havia dito que nós temos alguns polos por rede, internet por rede, ok? Então, e uma outra competência que se deve ter é atividade e espaço. Então, conciliar isso, o que seria? São as atividades presenciais, né? A tutoria, você pode ir aos seminários, grupos de estudo, algumas oficinas, tudo isso presencial. E à distância, você vai fazer, então, as atividades online, a tutoria online, videoconferência ou webconferência, chat, fórum, grupos de estudo, e-mail, fax e o telefone e os celulares que estão aí também integrando todas as mídias. Então, na EAD, além de contar com o apoio dos recursos tecnológicos e comunicacionais, você é responsável pela sua aprendizagem. Mas calma, você não está sozinho nessa caminhada. Conte com toda a equipe multidisciplinar que o curso lhe oferece. E principalmente com o professor formador da disciplina e os tutores EAD. Estudar à distância não significa isolar-se. Pelo contrário, significa aproximar-se das pessoas, estabelecendo as relações interativas muito mais amplas. E agora, se liga aí, é hora da revisão. Na videoaula de hoje você aprendeu os conceitos de educação à distância vistos por alguns autores, Peters, Moran, Aretio e outros, bem como pela legislação brasileira. Aprendeu também um breve histórico da EAD no mundo, no Brasil e na UEPG. As gerações da EAD e suas características, as quais são marcadas desde o ensino por correspondência até a chegada à escola virtual dos nossos dias. Viu ainda como é o aluno da EAD, suas competências básicas para estudar e aprender num curso à distância. Então, para ficar ainda mais por dentro dessa unidade, leia o livro didático, verifique indicações de vídeos e outras leituras e faça os exercícios no ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. Seja um estudante ativo, participativo, crítico e responsável. E lembre-se, alguma dúvida? Procure sanar no Fórum de Dúvidas da Disciplina. Muito bem, essa é a apresentação da unidade 1 da disciplina de Introdução à Educação à Distância. Desejo a você bons estudos.